Amores, sejam bem-vindos a mais uma devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, obrigada pelo teu amor nas nossas vidas. Te agradeço por esse dia e coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos diante do Senhor. O Senhor conhece a condição de cada um que vai estar nessa live e a minha. E eu coloco essa live nas tuas mãos e digo que tudo aqui é do Senhor. Espírito Santo, me ajude a ser útil. Eu quero ser útil na vida dos meus irmãos neste momento. Em nome de Jesus, se eu não conseguir expressar em palavras ou em gestos, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor possa completar esta mensagem, Pai, esta devocional, que possa vir direto do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia. Meu nome é Fernanda Matos, para os novos aí que estão chegando. E eu peço perdão que ontem eu não fiz a live aqui nesse canal do Instagram, que eu fiz no outro perfil, por engano. Tava meio distraída. Mas sejam bem-vindos aqui, que a graça de Jesus seja sobre vocês, tá bom? Obrigada, Jackson, obrigada pela presença. Obrigada, Edileuza, Tutaro, não sei ler o nome, Michael, Maria Cristina, Isabela, Ney, obrigada pela presença de vocês. Osvaldo, sempre aqui, né, Osvaldo? Obrigada, querido, por estar sempre aqui, me ajudando. A Marcinha também sempre por aqui, muito obrigada. Os novos que estão aí, sejam bem-vindos. Jeane, muito obrigada. Lili, bom dia, gente. E aí, bora conversar? Aqui também temos a Maria, Tatá, Nádia. Oi, Nádia. Temos também a Ângela, consegui ler, Ângela, Eric, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Hoje eu quero perguntar, você está decepcionado com Deus? E aí, decepcionados com Deus em alguma área ou não? Tá tudo certo? Hoje eu queria conversar com vocês sobre as nossas frustrações, que às vezes a gente fica assim, decepcionado, porque o que a gente queria não vem, a gente pede, não acontece, e aí a gente fica meio decepcionado. Isaías 55, 9. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, se os nossos caminhos estão aqui, Deus está dizendo para você nessa manhã, se o seu caminho está aqui, Deus tem um caminho mais alto para você. Se os seus pensamentos estão por aqui, Deus tem pensamentos mais altos que os seus. Então Deus olha para nós, olha para a terra e sabe exatamente quem nós somos, porque foi Ele que nos criou. Sabe exatamente todo o caminho, todo o trajeto que nós já passamos, estamos passando e iremos passar. Por isso Ele tem a visão do quadro todo. Então, as coisas que você está decepcionado com Deus não é sem propósito. Existe um propósito, existe um objetivo nessa decepção. Eu quero contar para vocês uma história da minha vida. A minha família é meio diferente de uma família padrão, mas assim, eu sei que existem muitas pessoas com a história parecida com a minha. Eu não sou uma exceção. Mas a minha mãe faleceu, vou contar rapidamente. Minha mãe faleceu minha mãe biológica faleceu quando eu tinha 2 anos e nós éramos em 5, né? Tinha minha irmã, de 10 anos, o outro de 8, o outro de 5, aí um irmão que veio antes de mim, 3 e eu 2, uma escadinha. Mas a gente cresceu separado, porque a nossa família, irmãos, tios, primos, era tudo muito grande a família, então não dava para colher os 5 de uma vez. Não existia ninguém na nossa família com a possibilidade e a condição de criar nós 5 juntos. Então nós crescemos separados. E é uma longa história, né? E graças a Deus, em tudo, a mão de Deus esteve ali conosco. Mas aconteceu um fato muito interessante. A minha irmã mais velha, ela faleceu com 47 anos, acredito, 46, 47 anos. Em toda a história da vida dela, o relacionamento dela com o meu, sempre foi um pouco meio distante, mas... E ela
só me deu presente na vida uma vez. Eu dei presente para ela, outros presentes, claro. Mas ela só me deu presente uma vez. Quando acho que eu tinha uns 6 a 7 anos. E esse presente, na época eu não entendi esse presente. Ela me deu um presente com uma caixa, tamanho de uma caixa de sapato. E eu fui, sabe aqueles presentes casca de cebola? Eu fui desembrulhando o presente que a minha irmã tinha me dado. Lembrando que nós tínhamos uma diferença de 8 anos, né? Quando minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos, ela tinha 10. Então, a gente crescemos separados. E a única vez que na minha vida inteira, que ela me deu o presente, foi essa vez. E eu fui desembrulhando. E o presente foi diminuindo de tamanho. Quando eu vi o presente tamanho de uma caixa de sapato, eu falei, minha irmã me deu um sapato, uma sandália. Desembrulhando, fui diminuindo. Eu falei, deve ser uma coisa legal. E foi diminuindo que ficou deste tamanho. Eu pensei, é um brinco, é uma pulseira, é um colar. Quando eu desembrulhei, era um bichinho de plástico que se apertava assim e ele fazia barulho. Eu fiquei tão decepcionada. Porque a minha irmã, eu achava ela a coisa mais linda. Mesmo a gente crescendo separado, eu achava ela linda. Eu encantava. E ela era assim, tipo um espelho pra mim, né? Então, quando chegou o presente, eu achei que ela me dá um presente maravilhoso, incrível. Mas eu fui desembrulhando o presente e era um bichinho de plástico que fazia... E foi uma piada. Uma piada, assim. Todo mundo se divertiu, mas eu não me diverti. Eu fiquei muito decepcionada, porque eu esperava muito aquele presente. E eu posso dizer para você, eu nunca entendi por que a minha irmã fez aquilo. Pegar uma criança, dar um presente, fazer desembrulhar e dar uma coisinha tão insignificante. Sempre quando eu lembrava dessa história, era uma história que eu falei, gente, não teve graça. Mas posso dizer para vocês, é muito interessante como Deus usa as coisas. A minha irmã faleceu muito jovem. A minha mãe biológica faleceu com 33 anos. Deixou a gente, 5 filhos. E a minha irmã também morreu muito jovem. Ela morreu com 47 anos. Gente, como Deus é maravilhoso. Aquele presente tipo cebola que eu fui tirando. E ficou só aquele bichinho que me deu aquela decepção naquela época. Como aquela memória abraça meu coração, me traz conforto e consolo. Eu pensei, eu e minha irmã tivemos tempos tão difíceis na nossa estrada, na nossa trajetória, mas aquele presentinho tão insignificante, mas que ela se divertiu tanto, aquilo trouxe um calor, um quentinho, foi um momento ali que eu pensei, ela nunca tinha me dado nada, né? E a única oportunidade que ela teve, ela pensou em algo divertido para me dar. Ela achou divertido aquilo. Então, eu tenho uma memória com a minha irmã de ela me dando um presente que ela achou muito divertido. Então, por mais que a gente não tenha tido um contato, não tenha crescido junto com ela, essa memória hoje abraça meu coração e conforta e consola a minha saudade. A falta que ela faz para mim. E esses dias, eu estava vendo na internet, eu vi um pai fazendo a mesma coisa com o filho. Só que o presente dele foi melhor. O pai deu um presente pro filho, uma caixa do tamanho de um jogo, desses jogos aí que criança gosta. Só que ele foi desembrulhando e chorando, e nervoso. Ele cada vez que ele ia desembrulhando e o presente diminuía, ele se jogava no chão. E ficou desse tamanho o presente. Falei, vai ganhar o bichinho igual eu ganhei. Mas era uma chave. E essa chave abriu um quarto onde estava o jogo que ele mais sonhava, o jogo que ele mais esperava. Então, nós temos as nossas decepções, as nossas frustrações. Eu estou contando aqui essas histórias, contei a minha história para você, para dizer, olha, às vezes o que você tanto busca, o que você tanto sonha, não chega na sua mão. Quando você pede, quando você quer. Mas não é porque Deus não ama você. Não é porque Deus está brincando com você.
Não é porque Deus está se divertindo, olhando para o seu rosto decepcionado. É porque Ele está trabalhando em algo maior. Que dia que eu imaginava que um brinquedo tão sem graça, uma brincadeira tão sem graça, hoje me traria uma memória de conforto, que consolaria meu coração pela morte da minha irmã. Deus, eu tive uma decepção lá atrás, que fez todo o sentido hoje. Eu tenho 50 anos. Depois de muitos e muitos anos, é uma memória que me traz consolo. É uma memória que me abraça. Então você não sabe o que Deus está fazendo. Você não sabe o que Deus está trabalhando. Por isso, quando aqui nesse texto fala, assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Naquela época, eu criança, vendo aquele brinquedinho insignificante na mão que eu ganhei, eu não sabia que 40 anos depois, essa memória ia fazer parte da minha saúde mental, entende? Ia me abraçar anos e anos depois. Aquela decepção, aquela frustração. E eu quero trazer para você Deuteronômio 32:12. Sinta agora o Espírito Santo abraçando o seu coração. Abre o seu coração, deixa o Espírito Santo te abraçar e falar com a sua dor, com a sua frustração, com a sua decepção com Deus. Deuteronômio 33:12. Que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro. Aquele a quem o Senhor ama e descansa em seus braços. Você não sabe o que Deus está fazendo. Deus está trabalhando no seu futuro, mexendo no seu presente. Por isso que muitas vezes nós achamos que Deus está nos decepcionando, que Deus está frustrando a nossa esperança. Mas Deus está trabalhando na sua bênção. E a bênção de Deus, ela não acrescenta as dores, ela não aumenta a sua dor. Porque Deus é o único que tem pensamentos bons a nosso respeito, sabia? Lá em Jeremias fala, o único que tem pensamentos bons a nosso respeito é Deus, porque até você mesmo não tem pensamentos bons a seu respeito. E Deus é o único que jamais tem pensamentos ruins a nosso respeito. Eleva os olhos para os montes, Salmo 121. Levanta os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro virá do Senhor, do Criador do céu e da terra. Ele não deixará que os teus pés vacilem. Não cochilará e nem dormitará aquele que te guarda. Certamente que não, de maneira alguma cochila nem dorme o guarda de Israel. O Eterno é o seu protetor. Ele é a tua sombra e ele está à tua direita. O que é a sombra, gente? Está à tua direita. A sombra você não fica sem a sombra, gente. Está o tempo inteiro ali, do seu lado. Deus está como a sua sombra à sua direita. Ele não te deixa sozinho. Por mais que você esteja em algum momento onde você olha para todo lado e você não vê ninguém, mas Deus está ali te protegendo, te cuidando. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Os obstinados, workaholic, né, que trabalham até a noite, o tempo inteiro, e acordam antes de amanhecer, e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam. Porque mesmo quando está dormindo, Deus dá àqueles que descansam nele, àqueles que amam a Deus. Sabe, eu não sei como está seu coração hoje, mas se você está decepcionado com Deus, porque você pediu, clamou, você tinha certeza que você estava fazendo a oração certa e o que você recebeu nas mãos foi algo que você considera ridículo. Não foi isso que eu pedi para Deus, não foi isso que eu pedi para o Senhor. Eu estou decepcionado com Deus. Eu fiz jejum. Eu jejuei 40 dias como Jesus. Fiquei sem comer glúten, fiquei sem comer, tomar Coca-Cola. Eu fiquei sem comer proteína. Eu fiquei só na água 1 semana fazendo jejum e Deus não me ouviu. Porque poderoso não é o jejum. Poderoso, o que tem poder não é a oração. É o Deus que ouve. E o Deus que ouve o jejum que você faz, vê
ouve a sua oração, Ele está interessado em toda a sua história. No seu passado, no seu presente e no seu futuro. E quem sabe você é como eu, que 40 anos lá na frente você vai precisar da memória dessa decepção de hoje para consolar e confortar seu coração. Então, às vezes a gente faz como aquele menino que eu contei a história, né? Antes, a gente se decepciona e a gente se dá birra, a gente esperneia, a gente fala mal, fala, não, desiste de ser crente. Tudo que eu peço para Deus eu não recebo, porque a sua confiança está na oração que você está fazendo e não do Deus que ouve a oração. E o Deus que ouve a sua oração, Ele vai responder sua oração de acordo com a sua história. Talvez o que você quer tanto neste momento não vai trazer bênçãos para você, vai trazer maldição. Então, o não de Deus é uma bênção. E a bênção de Deus para você, ela não acrescenta dores. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe o seu coração nesta manhã. Talvez você esteja decepcionado com Deus, mas não se preocupe, Ele está trabalhando. Enquanto você dorme, Ele está trabalhando. Tem muitas pessoas que são workaholic, né? Trabalha, querendo ganhar. Enquanto aqueles que descansam, não que trabalhar seja errado, trabalhar é importante e devemos trabalhar. Mas faça a sua parte e descanse, porque Deus não deixará de fazer a parte dele. E se Ele disse não para você hoje, por algo que você está pedindo, é porque Ele tem uma bênção mais alta, um caminho mais alto, um plano mais alto para você. Tem uma música que fala assim, por maior que seja o seu sonho, o sonho de Deus é maior. Você pede as coisas para Deus, mas o que você pede só cabe na sua mão. E toda vez que você vai olhar coisas que Deus dá para nós, dá para os filhos dele, diz que Deus derrama a sua glória, Deus derrama seu amor, Deus derrama luz nas trevas. Sabe por quê? Porque não tem a ver só com você, tem a ver com todas as pessoas. Então, quando Deus vai colocar algo na sua mão, não é só o que você está pedindo. Por isso que fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sabe por quê? Deus não vai dar só o que você está pedindo, porque o que você pede é só para você e só cabe na sua mão. E Ele quer derramar, porque além de abençoar você, Ele vai abençoar todo mundo que estiver perto de você. E a bênção que Ele tem para derramar na sua vida vai atingir pessoas que você nem conhece. Porque é assim que é o nosso Deus. A bênção que Ele nos dá não aumenta a dor que você tem. Ela simplesmente faz de você um transmissor da graça e da bênção dele para todo mundo que você tiver acesso, para todo mundo que de alguma forma olhe para você, ou tenha contato com você. Todos serão beneficiados com a glória, com a luz, com a salvação, com o amor que Ele derramará sobre a sua vida. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na Tua presença. O Senhor conhece o coração deles, sabe o tanto que eles pediram, o tanto que eles clamaram. E hoje, Senhor, estão com o coração aflitos e decepcionados contigo. E não é porque nos decepcionamos com o Senhor que o Senhor vai reter a sua mão, que o Senhor vai deixar de nos amar. Porque nada que nós façamos faz com que o Senhor nos ame menos ou mais. O Senhor sempre vai nos amar, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Criador, nós somos seus filhos. E agora, Paizinho, em nome de Jesus, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre a sua vida. Se você está com alguma enfermidade no seu corpo ou na sua alma, no seu coração, seja curado agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Um beijo
E até amanhã, às 6h30. Se você gostou dessa live, ela vai ficar salva no Instagram. Pode curtir, pode comentar e pode compartilhar, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.